Graças a paz, pessoal, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Profetizo bênçãos e vida em abundância sobre você e sua família em nome de Jesus. Amém. Hoje mais cedo eu estava me perguntando para o Espírito Santo qual palavra que eu ia falar hoje. E ele me entregou Tiago 3:10, que fala sobre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Principalmente o que a gente fala. Eu estava lendo aqui a Bíblia antes de começar o vídeo e Deus foi mostrando algumas outras coisas, alguns outros tópicos que eu vou falar nesse vídeo, mas o principal é esse, que toda palavra e toda coisa que a gente faz tem um poder no mundo espiritual. Toda vez que a gente abre a boca, a gente tem chance de abençoar uma pessoa ou amaldiçoar. Então, sempre que a gente for falar, aqui em Tiago 1,19 fala isso, sobre a prática da palavra de Deus. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque toda vez que a gente fala muito e a gente ouve menos, acaba que a gente fala o que a gente não deve. Ou seja, a gente tem que saber os momentos de falar, os momentos de ouvir. E sempre que a gente for falar, a gente tem que abençoar a pessoa que está ouvindo, abençoar a nossa vida, porque tem poder as nossas palavras. Em Gênesis fala, eu estava comentando isso mais cedo com o irmão, e ele falou, em Gênesis fala, né, que Deus criou através da palavra dele todas as coisas. Então, você vê o tanto que a palavra tem poder. Então, muitas vezes a gente fica abençoando o nosso próximo e tal, mas chega assim, às vezes a gente fica só louvando a Deus, abençoando a Deus, mas chega no momento que a gente está sós com nós mesmos, ou com nossa família, com amigos, ou passa um momento de adoração da igreja, a gente vai lá e começa a falar coisas que não deve. Então, por isso que esse versículo aqui de Tiago 1:19 fala que a gente seja sempre pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Porque toda vez que a gente se ira, toda vez que a gente fala muito, a gente fala coisas que a gente não deve. E a mensagem que o Espírito Santo me entregou hoje, mais cedo, quando eu tinha pedido para ele a direção, era Tiago 3:10, né? Que toda vez que alguém fala alguma coisa assim ruim perto de mim, eu vou lá e falo, ó, cuidado, porque palavra tem poder, você pode abençoar ou trazer maldição, infelizmente. E literalmente a mensagem que quando eu pedi para o Espírito Santo foi literalmente essa mensagem. Porque em Tiago 3:10 fala assim. Vou começar pelo 3:9, na verdade. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, tantas vezes que a gente bendiz a Deus e ao Pai na igreja, e vai lá, chega, sai fora, ou ali até mesmo na igreja, a gente vai lá e começa a falar a mão do irmão, da irmã, dos nossos pais, de nós mesmos. E é triste isso, por conta que a gente abençoa a Deus, mas a gente não abençoa o nosso próximo. E é complicado. E aqui em Tiago 3:10 vai falar: de uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aí aqui completa: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou seja, todas as vezes que a gente vai lá e fica abençoando Deus, mas aí chega um irmão, vai conversar com nós, a gente vai lá e fala alguma palavra ruim. Ou seja, não tem como a gente amaldiçoar e abençoar com a mesma boca. Nossa boca ela tem que ser feita para abençoar, profetizar, declarar vitória, vida, abundância para o nosso próximo. Que é isso que Deus quer pra gente. E quando eu tava lendo aqui, também falou sobre o que a gente faz também. Porque não é sobre o que a gente fala somente, sobre o que a gente crê, é sobre o que a gente faz. E entregou aqui para mim Tiago 2:14.
A fé sem obras para nada aproveita. Aí fala aqui, no 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E isso quer dizer que como que a gente vai levar o amor de Cristo, levar as bênçãos para pessoas, sendo que a gente não abençoa com dinheiro, ou abençoa com uma comida para um morador de rua. A gente só fala assim, não, vai em paz, fica com Deus, viu? Que a gente vai conseguir fazer? Tanto dinheiro que a gente pode ganhar e o dinheiro que você tem, talvez é para ajudar o próximo. Já parou para pensar isso? Porque muitas vezes a gente fica preocupado só em, em ganhar dinheiro pra gente, sendo que o dinheiro é de Deus, né? Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. A gente não tem que ficar preocupado se a gente está sem dinheiro. A gente precisa se preocupar em ajudar o próximo. Se alguém chegou em você pedindo dinheiro, pedindo uma comida, pelo menos abençoe ele, usa sua boca para abençoar se você não tiver dinheiro. Mas se você tiver dinheiro, abençoa com dinheiro. Abençoa com uma marmita. Vá lá para o carro, vai lá almoçar com o rapaz ou compra uma marmita para ele. Fica um pouco ali conversando com ele, abençoando ele, comendo uma marmita junto com ele. Tanto de pessoas que estão precisando da sua ajuda, do seu posicionamento aí fora, lá fora, tanto de morador de rua. Eu tava vendo uns vídeos agora no Instagram de um pessoal que é missionário. Aí eles fez um evento muito bonito, se eu não me engano, é segunda escada, alguma coisa assim. Que é um trabalho voluntário que vai várias pessoas nas praças ou em algum lugar assim, e todo mundo começa a falar do amor de Deus, aí os jovens vão lá, o pessoal vai lá, começa a orar, começa a louvar, assim, eu não sei se é do nada, né? Mas pelo evento ali, aí o povo vai chegando, vai chegando, vai chegando, e esse mesmo rapaz, ele também faz os trabalhos lá na África, e ele tava contando que ele tava lá apresentando Jesus, né, orando pro pessoal e tal. Aí chega um jovem, que ele era o maior traficante ali do lugar. Aí ele começa a falar, e todo mundo tinha medo dele, né? Aí ele começa a perguntar, falar o que que ele veio fazer lá na África, do nada, o cara veio assim, pra nada. Aí ele começou a perguntar, não, o que que você veio fazer aqui? O que que você veio fazer aqui? Sei lá mesmo o que? Aí o cara começou a pregar a palavra pro cara, o maior traficante lá da África. Aí começou a pregar, começou a pregar. Aí nisso, ele foi lá e apresentou Jesus pra ele. E o cara, tipo, falou: Não, eu quero sair dessa vida então, quero levar o amor de Cristo, esse amor que você me apresentou agora. Foi lá, aceitou Jesus. Eu quero levar esse amor de Jesus que eu aprendi agora pra todas as pessoas e tal. Aí, aí nesse momento, quando ele tava pregando sobre Jesus, né? Aí do nada, encheu de um monte de criança perto dele. Aí ele foi lá, antes de sair, e falou assim: Cara, que loucura, porque todo mundo tem medo de mim. Mas só porque você tá pregando Jesus, olha o tanto de criança, olha o tanto de pessoa que tá em volta ouvindo. Porque se fosse por mim, eles não estariam aqui, mas você tá pregando Jesus. E muitas vezes as pessoas que estão lá fora estão precisando da sua ajuda, estão precisando da minha ajuda para salvar vidas, para fazer coisas para o nosso próximo, os moradores de rua, e para as pessoas que estão aí fora, que saiu da igreja. Já parou para pensar que a pessoa que saiu da igreja ela só está precisando de um convite para voltar? Tantas vezes que a gente vai lá, fica só preocupado com o nosso umbigo, não consegue ajudar o próximo, ver se algum irmão quer ir para a igreja porque não tem dinheiro para um Uber, não tem carro para ir, o jovem que você conhece, ou vai de a pé com ele, se você também for jovem e for para andar, vai junto. Chama um amigo, chama parente, chama familiar. Se você já foi salvo pelo amor, leve esse amor para o próximo. Que é isso que Deus quer pra gente ir e pregar o evangelho para toda criatura.
Toda pessoa que a gente cumprimentar, toda pessoa que a gente passar, abençoa essa pessoa, conversa, fala que Jesus ama ela, deixa ser usado pelo Espírito Santo. E que nem falou aqui, a fé sem obras, ela é em vão. Porque imagina, você vai lá, chega no morador de rua, aí você abençoa ele, só que aí você não tem uma roupa para dar para ele, porque você não pensou em antes de você sair, sei lá, e levar uma roupa, ou alguém vai lá, te pede uma ajuda e você não poder ajudar. Então, a gente tem que começar a abençoar mais e fazer mais obras. Porque é isso que Jesus fez aqui na terra. Ele levava amor para todas as pessoas, multiplicava os pães, curava. E falando sobre cura, aí aquela história que eu tava contando ali sobre o rapaz da África, traficante, ele foi lá e falou assim, não, pera aí, cara, eu preciso falar isso daí pro um pessoal. Faz o seguinte, eu vou lhe chamar um amigo. Aí chamou um amigo, o amigo chegou, o amigo com o pé quebrado, se não me engano era pé quebrado. E falou assim, cara, conheci Jesus, conversa com esse rapaz aí, ele que me apresentou Jesus, e esse Jesus pode curar o seu pé quebrado. Aí o cara foi lá e começou a orar pelo pé, e o cara foi lá e começou a dar glória e começar a pular. Aí no final da história o cara foi lá, quem tava com o pé lascado, aceitou Jesus e no final do vídeo o cara tava jogando bola. Ou seja, o Deus que fazia milagres lá, o Jesus que fazia milagres lá, ele ainda existe. Ele está dentro de você e ele quer te usar para curar outras pessoas. Então a mensagem que Deus tinha me entregado era basicamente isso. Ele também tinha me falado aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Em Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, basicamente, nessa parte, a gente tem que pedir sabedoria para Deus e só esperar nele, orar, confiar e descansar em Deus, que ele vai estar ali sempre. Ele vai estar nos momentos de provação, de tentação, que infelizmente a nossa carne é fraca, mas com Deus a gente pode vencer o pecado, pode vencer os nossos vícios e ser feliz em Cristo. E a outra parte aqui fala: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Isso daí no versículo 12 de Tiago 1. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, basicamente, isso quer dizer que todos nós vamos ser pecados, vamos ser tentados e provados, porque Deus, ele quer pessoas que vai se entregar totalmente para ele, vai renunciar ao pecado. Quando você tiver com seus vícios, eu não sei qual que é os seus vícios, pede para Deus, Deus, tô querendo fumar, Deus, eu tô querendo pegar mulher ali, tô querendo pegar um homem, não sei, o que seja. Pede para Deus e fala, pai, carne é fraca, me ajuda, porque se for depender de mim, eu vou cair. E isso quer dizer que quando a gente for aprovado, a gente receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que renunciam o pecado a cada dia. Ou seja, Deus quer fazer uma obra grande na sua vida. Agora só basta você agradecer pelo que você tem, agradecer pela roupa, pela sua vida, que é o dom mais precioso que você tem, pela água que você bebe, pela comida que você come, pela cama que você dorme, pelo lar que você está, por você ter luz, ter energia, todas as coisas que você tem, porque tem muitas pessoas que sonham em ter o que você tem. Então, esse momento é um momento de agradecimento e um momento de saber quais as palavras certas você deve usar para falar para o outro, para o seu próximo. Aqui tinha um versículo que falava assim:
que falava assim, ó, acabei de achar. Tiago 2:8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar ao próximo como a ti mesmo. Ame ao seu próximo. E se ame primeiro também. Cuide de você, agradeça pelo que você tem. Fique mais íntimo de Deus. E Deus vai fazer milagres sobrenatural na sua vida, na sua família e de todas as pessoas que você conhece. Pode ficar tranquilo, que Deus não é homem para mentir. E foque nisso. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo. Seu próximo pode ser um morador de rua, pode ser a sua família que está em casa que você não conversa, seu amigo que faz tempo que você não conversa, o conhecido que você conhece, parente, desconhecido. Todo mundo precisa de Jesus, porque Ele é o único que não condenou a gente. O único que podia tirar a primeira pedra não atirou. Ou seja, pare de julgar o seu próximo. Olhe para o seu próprio erro e peça para Deus te ajudar com esse erro. E as pessoas que erraram com você, que você ainda não perdoou, vá atrás, perdoe. Leve ele para a igreja, presente sobre o amor de Jesus. Um convite pode salvar uma vida. Um posicionamento pode salvar uma vida. Então, se você ainda está preocupado, com vergonha, com medo, se entrega para Deus, deixa Ele te usar. Pede para o Espírito Santo te usar, pede para Jesus te usar. Que não seja feita mais a vontade sua, nem minha, nem de ninguém da sua família. Que seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, porque se esse vídeo te ajudou, pode ajudar outra pessoa também. Então, se te ajudou, eu fico muito feliz. Eu tô fazendo esse vídeo agora, acabei de voltar do culto agorinha. Era 11h30, depois eu comi, tomei um banho. Mas eu falei assim pra Deus que eu ia todos os dias permitir ser usado através de vídeo. E aqui eu tô encerrando esse vídeo agora. Agora deve ser umas meia-noite, mais ou menos, provavelmente. E permita-se ser usado por Deus. Porque não há hora, nem lugar, e quem seja. Ide pregar o evangelho para toda criatura. Levar o evangelho para toda criatura. Essa mensagem aqui pode salvar outra pessoa. Se você sentir no coração de mandar para alguém, mande. Que essa mensagem pode salvar mais outra pessoa e pode ser um momento de aprendizado, um momento da palavra, que é o que a gente precisa cada dia mais. Palavra de Deus. Porque toda vez que a gente lê a palavra, a gente é renovado. A palavra estava aqui. Toda vez que a gente lê mais a Bíblia, a gente ora mais, louva mais, coloca um louvor, a gente se aproxima mais de Deus, a gente salva nós mesmos e a gente pode salvar o nosso próximo a partir desse ensinamento que nos foi dado pela palavra de Deus. Então, Jesus te ama. Se você viu eu até aqui, que Deus te abençoe grandemente, você e sua família, que o anjo que me ouve, que está do lado desse teu filho e filha, Pai, possa batalhar as guerras espirituais por ele e possa fazer transformação e vida nova na vida desse teu filho ou filha e de toda a família dele e dela. Eu profetizo e declaro no mundo espiritual uma vida nova, uma vida de bênçãos, uma vida de renovo e transformação, cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.